A todos a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Glória a Deus. Pedir ao presbítero Francisco. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, tuas mãos, mas Deus, usa ele como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Leitura, Gálatas capítulo 4, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 4: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Podeis tomar assentos, irmãos? Glória a Deus. Amados, nós queremos aproveitar bem o nosso valioso tempo, inclusive temos assumido um compromisso com os irmãos para não ultrapassar, irmã Lia, o horário. Muitos irmãos acordam cedo, né, presbítero Everton? Louvamos a Deus também pela vida da nossa irmã Daniela, irmão Claudeí, tiveram em viagem, mas fizeram boa viagem, estão de volta, graças a Deus. Também nosso estimado irmão José Maria, ele trabalhando muito, trabalha em açougue, e aí trabalha até tarde da noite, mas graças a Deus hoje é sua folga, está aqui conosco, para a glória do Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos obreiros que já chegaram. O Senhor seja louvado pelas vossas vidas. Glória a Deus. Meus irmãos, continueis a orar por mim, irmã Elane e demais irmãos, porque esse mês de novembro, irmã Dani, eu tirei para orar ao Senhor e pedi ao Senhor para nos orientar sobre onde Deus quer que as pessoas trabalhem no próximo ano, né? Novembro, dezembro são anos de planejamentos, organizar o próximo ano, e eu tenho pedido ao Senhor, porque a igreja não é minha, a igreja ela é do Senhor, então a minha vontade ela fica de lado, o que importa é a vontade do Senhor, tá bem? Então os irmãos, oreis por mim, oreis pela igreja, oremos uns pelos outros, para que o Senhor venha falar e dirigir todas as coisas, né? Glória a Deus. Hoje o tema nosso no capítulo 4, estamos estudando Gálatas, pode abrir sua Bíblia, mantê-la aberta em Gálatas capítulo 4, o evangelho de prisão, em forma de liberdade. O evangelho de prisão em forma de liberdade, é o tema dessa noite, o evangelho de prisão em forma de liberdade. Esse evangelho de prisão não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele liberta, mas existem por aí afora, e nós vamos ver nesse capítulo, o evangelho que ele é apresentado em forma de liberdade, em forma que a pessoa é livre, mas na verdade, esse evangelho falso, ele aprisiona as pessoas, e nós vamos ver como que é isso. Nosso texto é o capítulo 4 de Gálatas. Esta carta, Gálatas, trata da liberdade em Cristo, mas todo cuidado ainda é pouco para não abusarmos da liberdade e dando assim ocasião à nossa carne pecaminosa, fazendo com que os desejos mundanos, em nome de uma liberdade, acaba por nos levar a pecar e assim desviando-nos da verdade. Liberdade
é um perigo quando não se sabe usar. Ela levou Adão e Eva a pecar, e por isso o mundo está como está hoje, né? Será que nós estamos sabendo usar a liberdade que Deus nos tem dado? Será? Não é? Não sabeis vós, diz a palavra de Deus em Tiago 4:4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui a si mesmo inimigo de Deus. Olha que coisa terrível. Não é o diabo que lhe constitui amigo dele, é você mesmo, é a pessoa mesma, né? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5 de Tiago 4:4 diz assim: ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes. Então, no Evangelho verdadeiro, irmã Miriam, o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes de nós, tem ciúme das nossas vidas, tem ciúme dos nossos comportamentos, tem ciúme daquilo que pensamos, sentimos e agimos, porque é dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, que o Espírito Santo, querida pedagoga, habita, e ele tem ciúmes, tem zelo. O ciúme do Espírito Santo não é igual ao ciúme humano. O ciúme humano é de desconfiança. O ciúme do Espírito Santo é de zelo, é de cuidado, né? Deus seja louvado. Os crentes da Galácia, capítulo 4, os crentes da Galácia não estavam sabendo usar essa liberdade, a ponto de, nesse capítulo, o capítulo 4, Paulo, ele desenvolve uma analogia usando figuras tais como tutor, como nós vimos aqui no versículo de número versículo 2, né? Versículo 2, exatamente, versículo 2, tutor, curador, criança, em quais uma criança, ou na verdade criança, tutor, curador, em que os pais haviam morrido. Um tutor ou um curador só entrava em ação quando os pais haviam morrido, e eles não poderiam exercer o domínio sobre os seus bens, sobre as suas ações. E agora aquele tutor ou curador ficava cuidando de tudo aquilo, até que aquela criança alcançasse a maior idade, e então aí ele tinha liberdade para fazer com o que era seu. Paulo usa essa figura aqui, nesse texto, ele usa uma figura doméstica, que é o caso dessa criança, para revelar o quanto o Evangelho é superior à lei, o quanto o Evangelho é superior. De que forma? Porque a criança tinha que esperar a maior idade para poder desfrutar. No Evangelho, você já está livre para começar a desfrutar desde já. Então, mas por outro lado, Paulo usa também uma outra figura de filhos, adoção, herdeiros, tudo isso para revelar que o Evangelho, você não precisa de tutor, no Evangelho você já é herdeiro de tudo. Tá? Mostrando assim a superioridade do Evangelho. Enquanto usa também criança, tutor, curador, para demonstrar o quanto a lei é temporária, e a insistência em praticá-la leva as pessoas à escravidão. Isso é visto no advérbio do versículo 2, até o tempo determinado. Está vendo aí no versículo 2? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Esse até o tempo, até é um advérbio de tempo, né? Até. E o que está falando? Que tem o próprio texto, né? Até o tempo, quer dizer, vai
tem uma durabilidade, tem um tempo determinado. Então a lei, ela teve um tempo determinado, ela serviu até um tempo. Depois, nós veremos que, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, aí o fim da lei, a lei termina, a lei finda, né? A lei finda. Muito bem. Em termos práticos, como é que é isso? Esse negócio de tutor, curador, lei. Em termos práticos, muitos crentes estão regredindo e voltando assim a ser bebês espirituais. Começam a obedecer os tutores do YouTube, da igreja tal, da internet, do Facebook, ouvindo esses pregadores, segundo interesse deles, das próprias pessoas. E assim desviam-se do verdadeiro evangelho, que na verdade nos leva ao amadurecimento, que leva-nos a amadurecer. Quando a gente é criança, a gente não sabe muito bem o que quer, e muitas vezes, na maioria delas, nós queremos o que não pode, é ou não é? Quem tem filhos sabe como é que é. Recentemente, conversando com meu filho, João Vitor, é normal que ele queira fazer coisa, ir a lugares, comer, beber certas coisas, que não pode, não pode. Mas ainda bem que tem um pai adulto para poder orientá-lo, não é assim? Agora, o crente quando é bebê espiritualmente, não é? Ele quer coisas que não pode, e aí ele regride na fé, não é? Então é muito importante. Essa semana nós estávamos conversando com alguns obreiros na igreja, e eu vi também os obreiros falando. Irmãos, ontem, pela graça de Deus, juntando essas questões, tivemos na nossa casa, onde foi a vez dos jovens, mas já teve a vez das irmãs. Agora está faltando, presbítero Zenei, a vez dos obreiros, que já foram as irmãs, já foram os jovens. Agora falta os obreiros para a gente fazer lá, irmão Marivaldo, fazer lá em casa um churrasquinho, né? Aí eu vou deixar com o irmão Hércules. Eu não entendo essa carne não. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o pastor local, os obreiros locais, nós os conhecemos, irmã Elaine. Nós sabemos quem é a esposa deles, os filhos, onde moram, o comportamento. Entendeu, irmão Adilson? Nós conhecemos, e às vezes nós damos tanto valor à pessoa de fora, que não sabemos nem como é que é a vida da pessoa, não sabemos a pessoa, como é que é no casamento. Nós temos hoje um pastor famosão aqui no Brasil, mas o camarada já teve umas 4 mulheres, e uma cantora famosa, conheço ela, o esposo dela, e ele fica se engraçando com a cantora é casada. O marido da cantora já pegou o WhatsApp, já ligou para ele, esculhambou esse pregador famoso. E tem gente da nossa igreja que fica se doutrinando pelos vídeos desse camarada, e eu só fico olhando. Então, irmãos, talvez o vosso pastor ou outro colega de ministério talvez não tenha uma eloquência, talvez não sabe falar tão bonito, mas pelo menos tem vida no altar, é vida consagrada, a gente conhece a vida dos nossos amados irmãos, não está iludindo ninguém, não está aqui está entendendo, irmãos? Porque o que tem de gente com falso evangelho por aí, então a mim, pela graça de Deus, sentindo a responsabilidade, cabe vos orientar, tá bem? Deus seja louvado. Muito bem. Quando é que nós sabemos que alcançamos maturidade espiritual? Porque todo mundo quer ser grande, crescido, adulto, desenvolvido. Quando é? É quando sabemos usar a liberdade com responsabilidade. Quando nós sabemos usar, irmã Miriam, a liberdade, irmã Tassiana, a liberdade com responsabilidade, então nós alcançamos maturidade. Agora, quando nós usamos a nossa liberdade, eu sou livre, né? Minha mulher não está perto, aí eu aproveito, Sheila não está perto,
eu não estou sabendo usar a minha maturidade, a minha liberdade. Quando eu compro, eu sou livre para comprar, mas quando eu não tenho responsabilidade para pagar, eu também não estou sabendo usar a minha liberdade. Quando eu estou na rua, a forma que eu estou na rua, a forma que eu me visto, a forma que eu falo, a forma que eu fico conversando com as pessoas, a rodinha, tudo isso vai demonstrar, tudo isso e muito mais, vai demonstrar se eu tenho maturidade, em usar o quê? Liberdade. Quando eu não estou sabendo usar minha liberdade, é sinônimo que eu não estou tendo maturidade. Não estou tendo maturidade, não é? Então, precisamos repensar essas coisas. Quando as pessoas, em nome da liberdade, trazem escândalos, preocupações, seguindo ensinadores ou pastores liberais, que vocês sabem que existem pastores liberais, para eles nada é pecado. Eu conheço vários companheiros que não repreendem ninguém, são super queridos, porque as pessoas fazem o que quer com eles, pintam e bordam, eles estão nem aí, está entendendo? Então, em nome de um carisma, em nome de entendeu? Vai deixando a coisa andar frouxa, não é? Então são pastores liberais, que na verdade estão fazendo mais a vontade da carne e dos pensamentos, claramente estão a constituir inimigos de Deus e amigos do mundo. Devemos ter muito cuidado. Por isso é que é tão importante estudar essa carta, saber utilizar a liberdade para não dar ocasião à carne. No versículo 3 do capítulo 4, irmã Flávia, de Gálatas 4, versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos meninos. O termo nós, aqui nós, indica que um dia Paulo esteve debaixo da servidão, escravidão, de uma religião morta, que era o judaísmo, que tem suas práticas segundo os rudimentos desse mundo. Olha aí, versículo 3, vou ler o versículo todo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Estávamos na servidão. Sabe o que é servidão? Servidão é escravidão. Escravidão, quando alguém está debaixo, escravizado a alguma coisa que o domina. Muitas vezes encontramos, nos deparamos com pessoas que estão debaixo de servidão. Existem vários tipos de servidão. Paulo estava debaixo da servidão do judaísmo, daquelas ritos, daquelas práticas tais como a circuncisão, a guarda do sábado, não comer comida disso, daquilo, todo aquele ritual judaico estava prendendo o apóstolo Paulo. E ele usa o termo nós, eu era assim também, ele falou, só que estava no rudimento do mundo. Essa expressão, rudimentos do mundo, indica um sistema humano que promete liberdade, mas aprisiona. Promete liberdade, mas aprisiona. Vamos ver isso em Colossenses, Gálatas, Efésios, aí já é Colossenses, capítulo 2, Filipenses e Colossenses 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Segundo o quê? Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Viu aí? Viu aí a expressão rudimentos do mundo outra vez? Então lá em
Gálatas, capítulo 3 e versículo 3, aparece a expressão rudimentos do mundo. Também em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, aparece essa expressão. Agora olha o versículo 20 agora, de Colossenses 2 e 20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se estivesseis no mundo? Olha, se você está morto para o mundo, por que você está carregado de hábitos, de questões mundanas? Por quê? Por que isso? Significa que a pessoa ainda não nasceu de novo. Significa ainda que a pessoa está carregada, está presa. Tem gente que não consegue deixar uma musiquinha, tem gente que não consegue deixar um joguinho, tem gente que não consegue deixar uma cachaçinha. Tem gente que não consegue deixar de fazer uma fezinha. Quando vai na loteria, rapaz, não aguenta ver lá o jogo do bicho, não aguenta ver lá quando vê a cena, a mega cena, não aguenta ver aquilo sem fazer uma fezinha, fica tentado ali e tal, faz a fezinha, né? Então, irmãos, são rudimentos do mundo que ainda aprisiona a pessoa, Muito bem. Aí Paulo, ele fala, né? Se estáis mortos com Cristo, por que ainda alguma coisa que te aprisiona? A resposta é óbvia. Significa o quê? Se a pessoa está assim, não morreu para Cristo. Se não morreu para Cristo, está vivo para o mundo, não nasceu de novo, né? Viu como é que é sério? É sério. Hoje tem muitas igrejas seguindo os rudimentos do mundo. Parecem ser abertas para jovens, atuais, pretas, com muitas luzes, né? No fundo, aprisiona as pessoas no pecado, em nome da liberdade. Terça-feira, eu tive em Guarapari, e aí eu estava conversando com um amigo, e tem um prédio, naquele prédio grande, moram muitas pessoas que é de uma determinada igreja. Todo domingo de manhã, igreja evangélica e tal, todo domingo de manhã, eles se reúnem lá e oram, falam em língua, lê a Bíblia, papapá. O pastor daquela determinada igreja, ele comanda uma facção de droga pesada. Recentemente, ele chegou numa noite que estava coisando, ele e a esposa tinham tomado vários tiros, o carro ficou vazado de bala, né? Eles oram todo domingo de manhã e tal, mas tem um carregamento de droga, de arma, de muitas outras coisas que não se sabe, e ele é o pastor da igreja. Então, irmãos, dessas igrejas assim muito modernas, muita música, muito show, e pá, e ali a juventude bombando. Agora veja, irmãos, ontem nós estávamos falando com um jovem a respeito às vezes pessoas que desviam, e às vezes nós não temos a ideia do que é um desviado. Irmão, a pessoa parou de vir na igreja, tem um mês, não tem vontade de vir não? Não, está desviado, irmão. Porque, olha, você fica um mês sem comer, sem almoçar, jantar. Quem é vivo tem o quê? Fome. Quem não tem fome está vivo não. O que é uma pessoa que está bem com Deus? Ela está viva. Quem é vivo, fala. Gediel, quem é vivo fala, age, canta, se relaciona, é ou não é? Como é que alguém está vivo para com Deus e não aparece dentro da casa do Pai? Irmão, você pode ser pastor, você pode ser vice-deus, você pode falar que ora em casa, você pode falar o que for. Você é membro, você está fora do corpo, já está cortado. Não sou eu que corto, não. Isso é muito sério. Algumas pessoas a gente conhece, tem disposição para ir tudo e qualquer lugar. Vai trabalhar, vai para isso, vai para aquilo, só não vem para a igreja. Vai me dizer que está vivo espiritualmente? Irmão, conta outro, porque não dá. Quem é vivo
tem comunhão com o povo de Deus, tem vontade de vir para a casa do Senhor, vem, com dor na perna, vem com máscara, com medo às vezes de pegar o Covid, uma hora em casa, Jesus me guarda que eu quero dar glória a Deus. Nós temos aqui uma irmã, a irmã Isaldina, 86 anos. Sabe por que ela não veio para a igreja? Porque as filhas amarram, seguram ela. Porque se deixar, ela não aguenta andar, ela cai com aquela cadeira de roda e tudo. Ela fala, ela acorda e deita falando na igreja. Agora, ela está com um bocadinho de Alzheimer. Fui na casa dela, fiz um culto lá, os jovens foram comigo, fizemos um culto lá na casa dela. Ela estava pedindo lá, eu quero meu pagamento, eu quero dar o dízimo, eu quero ver o pastor, a esposa do pastor, as irmãs e tal. E a senhora vai ver o pastor? Vou, estou com saudade do meu pastor. E quem é o pastor? O pastor Wallace, ela falando. Eu tenho tempo que eu não vejo ele. Eu estou querendo ver e tal, não sei o que. Quer dizer, crente salvo é assim, irmão. Quer vir para a casa de Deus, está vivo. De canta rabachuri, canta ramanai. Aleluia. Temos que ter muito cuidado em nome mas eu vou quando eu quiser, eu tenho liberdade. É isso aí. Em nome da liberdade, são rudimentos, olha o nome, rudimentos, sistemas que acabam matando as pessoas, não é? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 4 agora, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasce debaixo da lei. Mas o objetivo dele é remir. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. Portanto, vou ler de novo. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A palavra remir, vem do grego a palavra exagorase, que significa comprar para libertar, da liberdade os que estavam presos no legalismo da lei. Jesus nasceu em carne, veio debaixo da lei como a lei mandava, mas ele veio exatamente debaixo da lei para tirar, para remir, para tirar aqueles que estavam presos pela lei e comprar e colocar em liberdade. Quantos aqui já foram retirados pelo sangue de Jesus e colocados em liberdade? Aleluia! Quando a gente fala em liberdade, Lucas, querida Maria Eduarda, eu vejo em João capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, Jesus falando, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Olha, se você pode entrar e sair, quem pode entrar e sair é o quê? Livre. Quem está na cadeia, não pode entrar e sair, só pode entrar, sair não. Mas quem está livre, irmã Flávia, pode entrar e sair. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Ele é a porta da liberdade. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que ele veio fazer. Chegou a plenitude dos tempos, chegou a época, chegou a hora, e ele veio para nos retirar dessas coisas. Versículo 5, né? Em Jesus estamos livres, fomos resgatados, comprados para ser colocados em liberdade. Se entendermos isso, que Jesus comprou-nos, seremos promovidos à condição de filhos, seremos adotados. Olha, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, esse é o objetivo, a fim de recebermos a adoção de filhos. Adoção. O interessante, não sei quem aqui já viu a lei da adoção. Quando a pessoa adota alguém, imagina, eu tenho 2 filhos, a Jéssica e o João Vitor. Se eu adotar mais um filho agora, no papel tudo direitinho, os mesmos direitos que tem a Jéssica, que tem o João Vitor,
adotado também passa a ter os mesmos. Iguala ao filho consanguíneo. Filho consanguíneo não tem mais direito do que um filho adotado. Não tem. Quando o Senhor nos adotou, nós não somos filhos, nós somos criaturas. Filhos de Deus. Jesus tem o Deus, né, o Pai, só tem um filho. O filho, tanto é que a Bíblia fala, o filho unigênito. Filho único, que é Jesus Cristo. Ok? Nós somos adotados e pertencemos à família de Deus. Cadê os que são da família de Deus aí? Cadê? Aleluia! Glória a Deus! Família de Deus! Né? Aleluia! Versículo 6. No versículo 6 nós temos a prova da adoção. Eita versículo, irmã Dani. Hoje eu parei nesse versículo aqui, fiquei a tarde toda meditando nele. Diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Olha, e porque você foi adotado, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Mas Deus só envia o Espírito do seu Filho. Quem é o Espírito do Filho? É o Espírito Santo. Deus só envia o Espírito Santo os que foram adotados. Eu posso bater no peito, irmã Jacira? Posso bater, eu sou adotado, eu sou filho de Deus e tal. Quer dizer nada. Quer dizer nada não. Tem que saber se ele adotou mesmo. Não sou eu que me adoto, é ele que me adota. E tem aqui a condição dele adotar. Então vamos lá. A prova da adoção é que a pessoa de fato recebe o Espírito do seu Filho. Recebe aonde? Como é que está aí? O que está aí na Bíblia? Onde é que esse Espírito vai? Recebe o Espírito. Vamos lá. Deus enviou aos nossos corações. Lá dentro da gente. O Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Veja que receber o Espírito de Cristo no nosso interior, o qual nos levará a um relacionamento íntimo. Presta bem atenção. Quem foi adotado, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa agora na gente, irmão Gediel, provocar um relacionamento íntimo. Por que íntimo? Por causa da palavra Abba, Pai. É uma palavra aramaica que significa paizinho querido. Agora observa aí no versículo. Antes da palavra Abba, tem a palavra clama. Não tem? A palavra clama no grego é a palavra klarzon, que significa gritar. O Espírito Santo vem no nosso coração, lá dentro, e ele grita. E ele grita. E o que ele grita? Ele dá aqui testemunho. Vamos lá. Olha, ele testemunha. Deus enviou em nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama. Quem é que clama lá dentro? Clama lá dentro dizendo paizinho. Ou seja, numa verdadeira, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica, testifica, ele grita, ele clama. Então, se a pessoa lá dentro dela não tem essa certeza absoluta, não tem o Espírito Santo clamando lá dentro, de uma maneira íntima com o Pai, essa pessoa não foi adotada não. Você pode ser batizado nas águas, você pode ter 20 anos de Assembleia de Deus é amor, não foi adotada, porque não é a igreja, nem placa que adota, está entendendo? Não é, é Deus, é o Pai que envia o Espírito do seu Filho, que vem morar dentro do seu coração, e ele lá dentro grita, Abba, Pai, Pai querido. Há um testemunho dentro do salvo verdadeiro, aleluia, glória a Deus. E esse testemunho demanda intimidade, porque papaizinho, que significa pai, Abba é pai amado, pai querido, pai íntimo. O Espírito Santo dentro de você te leva a uma intimidade com Deus.
Você não quer ter intimidade? Por exemplo, como que eu tenho intimidade com alguém? É me relacionando com ela, conversando, deitando no seu colo, não é assim? Eu tenho intimidade. Pessoa que não ora, irmão, não tem intimidade nem aqui nem na China, não tem o Espírito Santo coisa nenhuma vez, só de religião. É religião, é um religiosismo que prende a pessoa, mas o filho tem vontade de conversar com o pai, ouvir a sua voz, falar com ele, aleluia. Muita gente pensa que é salvo, mas não é salvo conversa nenhuma. Tem muita gente que pensa que é salvo, mas não é salvo, não é. Eu não sei quem é salvo e quem não é, Deus é quem sabe. Eu não julgo, posso julgar ninguém, não é? Mas é a gente que tem que olhar. Muitas pessoas, muitos católicos, vocês sabem, muitos católicos, eles falam assim: quem é aqui que sabe que é salvo? Não sei, os evangélicos ficam falando que sou salvo. Ninguém sabe que é salvo. Sabe por que eles falam isso? Porque não tem o Espírito Santo no coração falando Abba Pai. Não tem. Não tem o Espírito Santo falando. Não sabe. Não é salvo. Ixi, pastor, eu tenho tantos anos de crente e nunca ouvi o Espírito Santo falar isso dentro de mim, não. Então ora hoje. Quando estava uma batalha com o Senhor, eu quero essa certeza absoluta. Eu quero essa experiência. Glória a Deus. A salvação, Fernanda, não é uma teoria. A salvação, ela é uma experiência. Experiência de ser salvo. O salvo, ele passou pela experiência de ser salvo. Salvação não é teoria. Salvação não é apenas fé. Fé sem obra é morta. É uma fé com obra, com experiência. Não tem quando a gente vai andar de bicicleta, teve a experiência de andar a primeira vez, a experiência de andar dentro de um avião. Quem nunca andou não tem experiência de andar de avião. Quem nunca correu de cachorro, pega, não tem experiência de correr de cachorro, né? Quem a vaca brava nunca correu atrás dele, não sabe como é que é, não tem essa experiência. Eu tenho essa experiência. Quem nunca montou num cavalo bravo, não sabe a experiência que é. Eu já montei num cavalo bravo, sei a experiência que é. Então, salvação é experiência, experiência de salvação. Quando você foi salvo, você passou pela experiência da salvação, igual a morte. Quem nunca morreu, nunca passou pela experiência da morte, nunca morreu. Assim é a salvação. Então, quem nunca passou pela experiência da morte não sabe como é que é. E quem nunca foi salvo, também não sabe como é que é. Mas nós que fomos salvos, sabemos como é que é. Passamos pela experiência da salvação. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos salvou. O Espírito Santo veio, oh glória, aleluia, morar dentro da gente. E Ele nos libertou. Ele nos libertou. E agora nós estamos aí na rua, estamos no trabalho. Ontem eu participei de um evento. Aí chegou lá, o pessoal pediu café. Eles trouxeram o café e o copinho de cachaçinha junto com o café. Aí eu já não tomei o café mesmo, né? Botar lá, papai. Agora, a pessoa quando não é livre, irmão, eu tomo se eu quiser. Não, aí nada me proíbe. Eu não quero tomar. Usa isso aqui, não quero usar. Canta isso aqui, não quero cantar, eu não quero. Sou livre, eu não quero. Está entendendo? Eu não quero. Eu tenho compromisso com Jesus. Aleluia, aleluia. Tem compromisso com Ele. Glória. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, igreja. Aleluia. Versículo 7. Assim como, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No versículo 7, nós temos duas condições. Se e se é filho. E se é porque tem uma condição aí, né? Se. Você pode ser servo de um sistema religioso ou filho de Deus. Você pode ser servo ou você pode ser filho, herdeiro. No caso do texto,
eles poderiam deixar o sistema religioso da lei e, por meio de Cristo, se tornar filho e herdeiro de Deus. Agora veja, muitas pessoas esquecem desse "e se és filho". Você já viu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Se alguém está em Cristo, não é na Batista, na Deus e Amor, na Assembleia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmão, tem gente que fala que é nova criatura. Você junta essa pessoa com uma pessoa mundana, não tem diferença. Que nova criatura é essa? Hein, pastor Mateus? Complicado, né? Complicado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aí, irmã Flávia, não é só negócio de roupa, não. É tudo. Por que adianta eu andar aqui, ó, terno, gravata, camisa social, mas não posso ver uma moça com um traje não sei o que eu fico pensando coisa. Vou comprar, não pago. Dou uma martelada no dedo, xingo palavrão. Tem ninguém vendo? Não. Toma uma cachaçinha. Cachaçinha. Né? Tem ninguém vendo, não. Entra na internet, um sitezinho pornográfico, madrugada, lá, colhendo pornografia. O que é isso? Mau caráter. Mau caráter. Camarada tem Espírito de Deus, só se for o Espírito do... Não, irmão. Né? Quem tem o Espírito, irmão, o Espírito, a Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é o quê? É a pomba. Já viu pomba pousar em carniça? Pomba não pousa em carniça não, irmão. Mas tem gente da igreja, tem homem, tem adolescente, tem jovem, tem mulher, não sei se faz isso, mas fica lá de madrugada vendo pornografia. Tem gente que fica. Urubu posando em carniça, pomba não posa não, irmão. Posa não. Versículo 8. O versículo 8 diz assim: mas, qualquer hora dessa vou dar um culto de doutrina assim no domingo à noite. É sério. É que tem gente que não vem na semana, então eu vou pegar no domingo, vou. Você vai ver. Versículo 8. O versículo 8 diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. O problema de ser religioso é não conhecer a Deus. Quando não conhecemos a Deus, servimos a ídolos naturalmente. Servir o que não é Deus, essa expressão, servieis o que não são deuses, essa expressão é uma expressão judaica para se referir à idolatria. Paulo era um judeu, era um tipo de expressão para mostrar quem estava servindo a ídolo. Conhecer a Deus, isso faz quando a pessoa não conhece a Deus. Conhecer é muito mais do que saber quem é. Saber quem é uma coisa. Conhecer demanda relacionamento. Conhecer demanda relacionamento. Nós estamos incentivando todos os crentes a vir na consagração domingo de manhã, de 8 às 9. Incentivando. A irmã Gnailda vem sempre, presbítero Zaneite vem sempre, presbítero Francisco dirige, juntamente com a equipe aqui, irmã Denise, irmão Jorge, irmã, que é a esposa dele, Vânia, a vovó do Jonatas, irmã Serlene, essas irmãs, as irmãs do Cid de Oração, sempre quando pode também vem, a irmã Marina sempre vem também, a irmã Miriam sempre vem, que eu vejo, né? Outros irmãos vêm, a irmã Luciani vem sempre, irmão Hércules estão sempre vindo também, e nós estamos incentivando todos nós vimos para a oração. Tem
Tem gente, irmão, que não consegue vir na oração da semana que tem aqui, terça, quarta e quinta. Tem gente que não consegue, né? Já que não conseguimos vir nesses dias, trabalha, por exemplo, presbiteriano trabalha em obra. Imagina você num andaime jejuando, dá uma tonteira, cada de cima morre, então não pode. Separa o domingo. A vida cristã é sacrificial. Você quer servir a Jesus sem sacrifício? Tem certeza? Porque Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, faz o quê? Tome cada dia a sua cruz e... Cruz, irmão, é símbolo de quê? Sacrifício ou de, oh glória, graças a Deus, a minha cruz? Não, cruz é símbolo de sacrifício. Jesus foi sacrificado na cruz. Cristianismo sem cruz é balela, irmão. É balela. O cristianismo verdadeiro tem cruz, tem sacrifício, tem. Não é sacrifício de tolo, mas é um sacrifício, como diz a Bíblia, racional, inteligente, mas tem sacrifício. Tem. Quem falou que não tem? Tem sim. Então, estamos incentivando. Por quê? Conhecer a Deus, nós conhecemos através da sua palavra, estudando a sua palavra, e através da oração. Porque se você ler a Bíblia sem oração, não vai ter revelação, não vai ter iluminação. Deus não vai abrir o seu entendimento para entender. Lá em Portugal, conheci um senhor, ele é agnóstico. Tinha lido o Novo Testamento 3 vezes, não entendia nada. Não entendia nada. Aqui no Jockey Clube, tem lá um senhor, ele foi delegado de Vila Velha e tal. Ele já católico, né? Lê a Bíblia, não entende nada, não entende, lê um versículo, não entende nada. Fez o curso de teologia católico. Estava na hora dele vestir a batina. Aí ele resolveu casar e tal, deixou para lá. No último ano do curso de padre, já estava estagiando já. Ele lê a Bíblia, não entende nada. Tem curso superior, formado em advocacia, não entende. Por quê? Falta revelação. Falta revelação. A irmã Miriam aprendeu a ler na Bíblia, dá ela a palavra que ela lê, explica, dá um show aí, ó. Tem revelação. Revelação. Então, irmão, é assim: relacionamento com Deus tem que ter oração, leitura da palavra, porque aí nós nos relacionamos com Ele de maneira correta. Amém? Glória a Deus. Senão, não conhecemos a Deus. A pior coisa é o crente que não conhece a Deus. Quer ungir carro, quer ungir o cachorro que pegou coronavírus. Ai, comprei óleo ungido. Quer ungir o cachorro, quer ungir a moto, unge a moto, ai meu Deus do céu. Porque não conhece a Deus, irmão. Não conhece a Deus. E na Bíblia não tem lugar nenhum ensinando que tem que ungir a casa, o carro. Não tem nada disso. Não. Isso é quem não conhece a Deus. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, olha, não apenas conhecer, mas é ser conhecido dele. Olha o versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de... Entendeu aí? Você tem que conhecer a Deus, só que Ele também tem que te conhecer. E esse conhecer aqui, não é de saber quem é, que nós já sabemos quem é você. Esse conhecer aqui está falando em relacionamento. É você relacionar com Ele e Ele se relacionar contigo. Você está alegre com Jesus, amém? Amém. Mas será que Ele está alegre com você? Eu também estou perguntando para mim. Pastor Wallace, você está alegre com Jesus? Amém, estou. Mas e Ele está alegre com você? Ai, Jesus, misericórdia. Né? Tem que fazer a pergunta para mim também. É, Luquinho, fazer a pergunta para mim também. Ele está alegre comigo? Eu conheço a Deus e Ele também me conhece. Aqui está falando de intimidade. Olha, irmão, quem tem intimidade com o Senhor já sabe a hora que Deus não vai te deixar na corda bamba. Aleluia, glória a Deus, já sabe. Eu fui pregar onde? Semana passada, fui pregar em algum lugar, mas foi domingo, aquele domingo que eu não vim à noite. Aí, nós chamamos assim as pessoas da frente, pessoal tudo com máscara, tudo com medo do Covid,
e tal. E eu perguntei quem estava doente, veio uma senhora com muita dor nas costas, e eu de longe assim, ó, estendi a mão, e eu pensei comigo, Jesus, o Senhor não vai me deixar na corda bamba aqui não. E orei, irmão, lá de longe assim, naquele banco assim, ó, Jesus curou a mulher, aleluia, e ela baixava, e chorava, e andava, e saltava, exaltando o nome do Senhor. Você conhece a Deus, Deus também te conhece. Relacionamento com Ele, aleluia, nós precisamos disso, irmão, glória a Deus. Pois é, o versículo 9 ele fala, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis servir? Olha que pergunta, é uma pergunta retórica, né? Quem não conhece a Deus, não é conhecido dele. E aí, volta aos rudimentos do mundo, rudimentos fracos, pobres, e que escravizam a pessoa. Escraviza, como é que o rudimento do mundo escraviza a pessoa? Na incredulidade. Na incredulidade. Negócio de estar indo no culto, não precisa não. Negócio de jejum, não precisa nada. Rudimento fraco. Se envolve com o Senhor, não, vou ficar no banco mesmo. Rudimento fraco. Agora, rudimento forte. Você tem sede de Deus. Aleluia. Você parte para cima. Ninguém te segura. É forte. Aleluia. Rudimento forte. É com Ele, é com Deus. Agora, já viu? Tem gente que vem, mas fica assim pensando assim, ó. Fica pensando em voltar. Fica pensando no forrozinho de novo. Fica pensando assim. Irmão, você quer saber de uma coisa? É daqui para frente. É daqui para o céu. Se for para voltar, Jesus tira a minha vida. Não vale a pena eu viver lá no mundo não. É daqui para o céu. De cantarabachuri, cantaramanai. Aleluia. É daqui para frente, não vai voltar para trás não. Tem negócio de ficar pensando em forrozinho não. Não, rapaz. Aleluia. Estou morto para o mundo. Vivo para Jesus. Para Jesus. Para Jesus. Aleluia. Mas tem gente que fica coxando o pensamento, quer voltar. Paulo sabendo disso, começou a doutrinar a igreja. E está na igreja, mas está com os olhinhos lá no mundo. Essa igreja. Para estar querendo voltar para o mundo, é? Como diria o baiano, oxe. Versículo 10. Versículo 10 fala assim: receio de vós, não, isso aqui é o 11, guardai dias e meses, tempos e anos. Esse é o versículo. Já viu, tem gente que guarda dia. Aqui está falando, ó, guardais dias. É gente que está voltando ao passado. Guarda sábado, guarda isso. Ei, pai, irmão, não come isso, não come aquilo. Está no passado. Já aprendemos, né, biblicamente, aqui nós temos em Oséias, só para a gente, onde fala que esse negócio de guardar dias, Oséias, capítulo 2, versículo Oséias. Oséias fica depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias 2, versículo 11. Deus falando: e farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades, farei cessar. Deus falando. Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1 e versículo 13. Como é que está lá escrito? Vamos lá, Isaías 1 e 13. Deixa eu achar aqui, está perto. Isaías 1 e 13. Está assim: não tragueis mais ofertas debalde. Fernandinha, sabe o que é debalde? É em vão. Não trazeis mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação. É também as festas lua nova e os sábados
significa abominação. É abominação a festa, é abominação a lua nova, é abominação sábado. Então, o que eu vou guardar sábado? É abominação. Diz a palavra de Deus, né? Versículo 11. Gabriel, você está fé, né? Estou vendo que você está acompanhando aí direitinho na palavra. Versículo 11 agora. Receio de vós receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. O receio de trabalhar em vão, aqui está no coração e consciência do pastor que fundou a igreja. Essa igreja aqui da Galácia, Paulo. A dor de um pastor ao ver alguém afastado da verdade e voltando ao mundo é muito grande. É uma sensação de trabalho em vão, embora o trabalho não é em vão porque Deus recebe, mas aquilo, poxa, ajudei tanto, agora cadê a pessoa? Foram visitas, sabe como é que é, irmão Flávio? Você vai aqui, cadê a pessoa? Não quero ir mais não. Então esse sentimento que Paulo teve de ter trabalhado em vão. Versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Uai, como assim? Uma mudança na tonalidade de Paulo. Que vocês sejam como eu, pois eu sou como vocês. Gente, mas eles estavam querendo voltar aos rudimentos antigos. Não estavam? Paulo estava meio avexado com eles. Paulo estava, eu sou igual a vocês, quer dizer, o pessoal está querendo desviar. E Paulo está falando, será nesse tom? Não é. Que tom é então? 12b, os Gálatas, eles eram insensatos, eles estavam fascinados, quer dizer, hipnotizados. Então, eles estavam em processo de abandono da fé e são imaturos. Então Paulo não estava falando que era igual a eles nesse sentido. Qual sentido Paulo se dizia ser igual a eles? Eu concordo com um pensador chamado William Seymour, e ele diz: Paulo queria que os Gálatas se tornassem como ele, no sentido de encorajá-los a imitar a Cristo, que Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, era isso que ele queria. Paulo queria que os Gálatas tivessem as mesmas experiências que ele tinha com Cristo. Por outro lado, Paulo não se julgava superior a eles. Ainda vemos um pastor aqui que se identifica com o rebanho. Ele se identifica: gente, eu sou igual a vocês, eu não sou melhor do que vocês. É isso que Paulo está falando, sou humildade. Ele se identificava com o rebanho do Senhor. Letra E, um pastor que se humilha diante das ovelhas. Vocês não fizeram mal nenhum contra mim, embora ele estava preocupado. Letra F, um pastor que busca se relacionar com as ovelhas e vê algo diferente neles, mesmo eles estando tão assim, Paulo ainda buscava-os, escrevia para eles, tinha interesse na vida deles. A fraqueza na carne de Paulo no versículo 13. Versículo 13 agora. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne. Aquilo que alguns pensadores, como Hernando Dias Lopes, por exemplo, e outros, acreditam que essa fraqueza aqui, ela é o espinho na carne de Paulo. E alguns acreditam nisso. Outros não. Outros acreditam que seja as dificuldades enfrentadas pelos judaizantes, que aquilo deixava Paulo triste, né? E aí Paulo falou: gente, eu fico com vocês em fraqueza. Versículo 14 e 15. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Vocês me receberam como se o próprio Jesus viesse e vocês recebessem a Ele. Olha só, que tratamento, né? Que tratamento. A honra do pastor que fundou a igreja da Galácia. Vocês me receberam como um anjo.
A palavra anjo é mensageiro. Vocês me receberam como mensageiro de Deus. E quando eu ia pregar, vocês entendiam que era o próprio Jesus que me usava. E vocês recebiam, irmã Lauriane, vocês recebiam assim a minha palavra, como a palavra do próprio Deus. Irmão, quando a igreja não recebe a palavra pastoral, a palavra do pregador, do profeta de Deus, não recebe como da parte de Deus, quando a pessoa pensa assim, olha lá, está jogando indireta para mim, olha lá, isso aí foi para mim, isso aí, poxa, quando a pessoa pensa assim, irmão, não tem edificação, não tem. Mas quando a gente para e fala assim, não, isso aí é Deus falando comigo, é Deus me exortando, é Deus me colocando no eixo, é Deus, quando eu recebo assim, então sou edificado. E eles receberam a palavra assim, eles receberam. Mas irmão, agora, olha o versículo 16, versículo 16, enquanto Paulo alegrava ele, é Deus, é o homem mensageiro de Deus, mas quando Paulo falou a verdade, aí irmão, enquanto o pastor agrada, é como Deus, como mensageiro de Deus, mas quando fala a verdade, já se transforma em inimigo. Versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Paulo fala, gente, o que está acontecendo? Sou inimigo agora de vocês? Aqui, Duda, quando o chicote é nos outros, o pessoal fala, aleluia, glória a Deus, porque é nos outros. Quando é na gente, nem sempre damos glória. Às vezes ficamos com raiva, sabia? Às vezes ficamos com raiva. Mas aqui, amados, o compromisso de um verdadeiro homem de Deus deve ser em falar a verdade. Versículo 17. Versículo 17. Eles, meu Deus, corri. Versículo 17. Eles têm razão por vós. Zelo, ó. Eles têm zelo por vós, não como convém, tem zelo, mas não é como convém, ou seja, é um zelo certo ou errado? Me ajuda aí, gente. Ih, rapaz, só cheirando que entendeu. Zelo que não convém. Nicolas, é um zelo certo ou errado? Errado, isso aí, errado. Zelo que não convém, é um zelo errado. Errado, né? Eles têm zelo que não convém. Pastores que são tão amigos e que se tornam tão passivos, não corrigem, não fazem vista grossas para não ser antipáticos, para não perder pessoas, músicos e etc. O interesse do zelo é sempre do pastor e não da ovelha. Olha aqui, vou ler o versículo 17. Tem zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. Olha lá, então o camarada está pensando em quem? Está pensando nele, está pensando nele, não está pensando na ovelha. O pastor zeloso, ele vai te corrigir, com certeza, vai te ajudar, mas é que está com zelo, como diz lá na carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo falando, estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura diante do Senhor. Aleluia, é isso, esse zelo é que é importante. Versículo 18 e 19, o zelo verdadeiro é do bem. Olha lá, o bom zelo, está lá, e é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. O zelo verdadeiro, o zelo do bem, é o zelo que envolve o caráter, e não está em foco o pastor, e sim o cuidado com a ovelha, o qual
sente dores de parto, até que Cristo seja gerado dentro da pessoa. Versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado ou gerado em vós. Versículo 19. Esse é a minha preocupação, Duda. Esse é o meu desejo, Fernando, Jéssica. Essa é a minha preocupação esse dia. O presbítero Francisco falou: pastor, eu vi aí o pastor também abatido, não sei o quê. E até alguns irmãos estão pensando que eu estou preocupado com a minha filha. Irmão, eu não tenho um pingo de preocupação com a minha filha. Nunca entrei aqui abatido pela minha filha. Estou sendo sincero, estou no lugar santo falando a palavra de Deus. Nunca tive. Tenho preocupação convosco. Tenho preocupação quando pessoas já têm idade. Eu tenho adolescentes, jovens aqui que têm idade para se batizar, mas não querem batizar, não sentem a vontade de batizar. Eu preocupo. Claro que me preocupo, não é? Pessoas, membros da igreja, com certas atitudes, me preocupam, irmão. Me preocupo. Recentemente, uma irmã começou a vir na nossa igreja, amiga do presbítero Francisco. Começou a vir na igreja, trouxe as 3 filhas, ficou animado, conversou comigo, pediu a ficha para poder. Aí depois viu não sei quem aí, membro da igreja, andando pela rua aí falou: falou com o senhor. Não vou voltar mais não. A igreja não tem doutrina. Vendo aí? Perdendo pessoas por causa de comportamento. Foi ou não foi? Isso dói na alma da gente. Aí eu olho para a igreja. Olho para a igreja. Então, irmão, fico preocupado porque estou zeloso de vós, orando ao Senhor, e sinto dores dentro da minha alma, até que Cristo seja gerado dentro de você. Não é pelo pastor Wallace, não é por força, não é por gritar aqui no púlpito, isso não resolve nada. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmã Flávia, ele que tem que falar. Se o Espírito Santo não falar na sua vida para você deixar, se eu for falar, você pode até deixar, se não ficar com raiva de mim ainda. Você pode até deixar, porque eu falei, mas você vai ficar com o coração querendo fazer, querendo ir, querendo ter, querendo andar. Está entendendo? Tem que ser Espírito Santo. Tu estás nesta noite, nesse lugar. Fala em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Até que Cristo, pelo Espírito Santo, seja gerado dentro de você. A glória de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus dentro da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Até que Cristo seja gerado dentro de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, vamos terminar. Os filhos têm que ter característica do pai. Nós temos o João Vitor e a Jéssica. A Jéssica tem, quem vê a foto, né, Dani? Olha para a Jéssica, para a Sheilane. Gente, as irmãs da igreja chamam a Jéssica. Quando a Jéssica estava aqui, irmã Sheilane, tem que fazer isso. Irmã Sheilane, era a Jéssica. Confunde, tanto que elas parecem. Só que a Jéssica tem toda a minha forma de ser. Toda a minha forma de ser. Então, há traços do pai, não tem jeito, pode não parecer fisicamente, mas no comportamento, assim, tem jeito, vai ter. Então, os filhos têm que ter comportamento do pai. Você tem identidade com um pastor que é como um pai para você? Um obreiro sério, que lhe corrigia na palavra, até te disciplinava, ou que não cobra e deixa o mundo entrar na igreja assim? Que você se identifica com quem? Alguém que seja referência de homem de Deus. E quando eu estou falando disso, da família também. Sinceramente, eu não quero, não é referência para mim. Eu não quero imitar um pastor que não tem vida com Deus. A família, o camarada não consegue pastorear nem a própria família. Bota 2, 3 meses, os filhos debandam para o mundo, desviam. Meu irmão, primeiro rebanho é a minha família. Primeiro rebanho é a minha família. Se eu não consigo pastorear nem a minha família, vou pastorear quem? É um exemplo para mim. Eu quero alguém que eu possa seguir, imitar, com exemplo de vida, não de teoria, porque falar bonito
Até o Silvio Santos fala. Paulo estava decepcionado, versículo 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. A decepção do apóstolo, mesmo desapontado, Paulo ainda queria estar com eles, queria mudar a voz. Uma estratégia que Paulo usava, estratégia diferente para levá-los à maturidade. Paulo queria, se for o caso, eu mudo até de voz para ganhar vocês. Era isso. Vamos terminar, conclusão. Você bebe, você é um bebê e precisa de curador, ou já tens maturidade em Cristo para usar sua liberdade? Você é um bebê ou já tem liberdade em Cristo para... Não precisa de ninguém te corrigir, não. Você já tem, entende? Segundo, você foi adotado de verdade na família de Deus, na igreja de Deus? Ou você tem a confirmação do Espírito Santo gritando dentro de você? Ou és ainda escravo de um sistema? Você guarda algum dia? Ou está livre em Cristo? Você tem um testemunho de vida transformada? Ou o pastor receia de ter trabalhado em vão na tua vida? Você tem alguma referência de alguém que te gerou na fé? Alguém que você pode imitar sua família, imitar seu exemplo de vida? Tem alguém? Nessa noite, a palavra que mais me chama a atenção aqui é o grito do Espírito Santo dentro, dizendo: Pai, Paizinho, Papai querido. Ao terminar esta reflexão bíblica convosco nesta noite, eu sinto o Espírito Santo bradando no meu coração, dentro da minha alma, com temor e muito tremor. Eu vos falo muito amor essa palavra esta noite, sentindo uma responsabilidade enorme na minha vida, na minha alma, sentindo zelo e muito amor por vós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também falou ao seu coração. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e você falasse com Deus. Deixa que Deus gere dentro de você uma mudança. Em Hebreus capítulo 3 e o versículo 7 e 8 diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Senhor Deus, estamos diante de Ti. Continue falando conosco. Continue, Senhor, nos exortando, nos ensinando, transformando as nossas vidas, gritando dentro de nós e nos mostrando o caminho. Ó Deus, redime a nossa vida da escravidão. Coloca-nos no caminho certo. O caminho eu sei que é estreito e apertado, mas é esse que conduz à vida eterna. Muito obrigado por cada um dos teus filhos, servos e servas que vieram esta noite buscar a Ti. Abençoa-os no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.